Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor presidente, venho só para registrar o erro cometido pela empresa Adidas no que diz respeito à divulgação da imagem do Brasil lá fora. Essa empresa multinacional, extremamente importante no mercado esportivo, ao querer homenagear o nosso país em função da Copa do Mundo, achou por bem, deputado Alexandre Almeida, numa linha de camisetas, fazer uma confusão entre o Brasil, país do futebol, e o Brasil com um apelo ao turismo sexual. O que é algo que nós devemos repreender, nós devemos rechaçar. Há um duplo sentido claríssimo na referida camiseta e que vai na contramão de tudo aquilo que o Brasil deseja exportar ao restante do mundo. O que diz respeito ao turismo sexual, que o Brasil é marcadamente conhecido, infelizmente, tem que ser rechaçado. O Brasil tem que ser conhecido no mundo inteiro pelas suas belezas naturais, pelo seu povo trabalhador, pela sua gente honesta. Tem que ser conhecido como o encontro do mundo, como miscigenação dos povos, e não apenas e tão somente pelo turismo sexual. O governo federal, através da Embratur, já disse que entrará em contato com a referida empresa para que não corramos o risco de, em pleno período da Copa do Mundo, divulgar apenas e exclusivamente a questão do turismo sexual. Pelo contrário, toda e qualquer ação que seja para estimular o turismo sexual, ou, seguindo na mesma linha, o abuso sexual infantil, que está intrinsecamente ligado, tem que ser repudiado. Deputada Elisiane Gama. Deputado Rubem, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e trazer, inclusive, uma questão, inclusive em relação a essa questão conceitual, turismo, que, na verdade, não seria bem a questão do turismo sexual, mas da exploração sexual, que, historicamente, o Brasil ficou exposto, não é? Em várias campanhas publicitárias, não somente dessa, que, inclusive, eu acompanhei ontem, mas em relação a outras grandes empresas, na tentativa, eu diria, entre aspas, de mostrar a beleza feminina, não é? O carnaval brasileiro, as belezas brasileiras, na verdade, faz uma exposição e vende uma imagem e acaba incentivando, eu diria assim, a exploração sexual, inclusive de crianças e adolescentes, que é, na verdade, um crime previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 12.015 e outras leis mais. Então, eu vejo que hoje o Brasil, de fato, precisa estar atento a isso, não é? A mulher brasileira tem todo o seu valor, tem toda a sua criatividade, tem todo o seu brilho, assim como a criança, como a adolescente, a contribuição que as mulheres e crianças e adolescentes e demais vulneráveis têm para a construção de um Brasil diferenciado. Eu acho que ações como essa precisam ser combatidas, precisam ser inibidas e repudiadas. E eu quero, nesse quesito, também trazer o meu repúdio, como mulher que sou, como militante de direitos humanos aqui no Estado do Maranhão. Muito obrigada. Agradeço e incorporo integralmente a parte da deputada Elisiane Gama e registro, então, por fim, a nossa forma de rechaçar esta campanha. Deputado Alexandre? Por favor. Por não. Vossa Excelência traz um tema que pode ser até encarado como um tema simples, mas que não é. Eu, inclusive, hoje li as matérias todas que repercutiam este assunto e eu terminei preocupado porque eu comecei a concluir, deputado Rubens Pereira Júnior, que me parece que nós estamos com dificuldades de vender o nosso país lá fora. Me parece que nós não estamos conseguindo mostrar as belezas, todas as belezas que nós temos, as riquezas, todas as riquezas que nós temos, e que o mundo só enxerga o Brasil como sendo o país do samba, da mulher bonita e do bom futebol. Então, eu entendo que nós precisamos avaliar isso no sentido de
mostrarmos para os organismos públicos, sobretudo, que eles precisam ter a capacidade de mostrar as verdadeiras belezas e as verdadeiras riquezas que tanto nos orgulham aqui no país. Então, eu queria fazer esse registro, porque eu me preocupei muito em ver que a Adidas, conforme Vossa Excelência já falou, é uma empresa de uma reputação internacional, de uma estrutura também muito grande e reconhecida internacionalmente, e que, nesse momento em que o mundo começa a enxergar o Brasil como sendo sede da Copa do Mundo, e vai ser sede, sim, e a atenção todas do mundo se voltarão ao país, e a Adidas entendeu que o que ela pode divulgar numa camisa, para ela comercializar e vender, e ter lucro, de fato, esses dois elementos, que são elementos mínimos, eu diria, elementos que, comparados com as nossas riquezas naturais, de Barreirinhas, por exemplo, né, estão distantes, mas mostra que, infelizmente, nós, brasileiros, sobretudo os organismos públicos que têm esta responsabilidade, e aí eu trago a responsabilidade da Embratur, não estão conseguindo vender o nosso país lá fora. Soma-se a isso o grande rombo que foi publicado há 2 meses atrás, do déficit dos turistas estrangeiros que gastam aqui no país. Em relação ao turismo dos estrangeiros, não, esse houve um recorde. Não, pelo de entrada de divisas, não, eu estou falando de número de estrangeiros. Do que se gastou. Sim, foi um recorde, nunca gastou-se tanto no Brasil. Não, compreenda, foi publicado... Porque Vossa Excelência vai tentar pegar a conta turismo, e aí já não diz respeito à Embratur. Minha parte, Vossa Excelência conclui seu pronunciamento. É só para não deixar Vossa Excelência cometer um erro. Não, não é erro, foi o Ministério da Fazenda que publicou em um comunicado oficial que há um déficit no valor em que o brasileiro gasta lá fora, sim, e o que o estrangeiro gasta aqui dentro. É matemática, não tem mistério. E foi o Ministério da Fazenda que publicou esse boletim. Então, há Vossa Excelência, sem problema algum. Perfeito. Então, esta é a minha preocupação. Então, Vossa Excelência traz um tema importante, porque mexe com a nossa autoestima, eu diria assim, porque o Brasil é de todos nós e nós conhecemos o Brasil. Gostei bastante do de todos nós. Muito obrigado, deputado. Deputado Alexandre, de fato é um problema histórico, essa visão que o Brasil tem lá fora. Não é de agora, é um problema cultural. Os outros povos nos veem assim. Nós, quando saímos do país, muitas vezes nos comportamos assim, apenas como um povo festivo, sem se preocupar em divulgar efetivamente o nosso Estado. Vossa Excelência acerta quando diz que os organismos federais precisam estar atentos por isso. E venho aqui também parabenizar o posicionamento da Embratur, que não se intimidou pelo fato da Adidas ser uma empresa multinacional de reconhecida importância no mundo inteiro, e a Embratur foi lá e questionou: olha, Adidas, está errado, respeite o país, respeite o nosso Estado, não difame com conotação sexual o país. E essa altivez necessária pelos órgãos federais é fruto do novo momento que vive a Embratur. Até pouco tempo atrás, o Brasil sequer tinha divulgação no exterior, ou isso era de forma lateral. A Embratur era, na verdade, o Ministério do Turismo. Com o governo do presidente Lula, só então foi criado o Ministério do Turismo, em 2003. E só a partir de então que a Embratur passou a ter a responsabilidade de divulgar o Brasil fora do Brasil. Até então, pouco importava qual a visão que o mundo tinha do nosso país. É um trabalho demorado, tortuoso, que sem dúvida alguma está no rumo certo. Este exemplo da Adidas mostra isso. No que diz respeito a conta turismo, deputado Alexandre Almeida, Vossa Excelência só não destacou que o Brasil quebrou o recorde do número de estrangeiros que visitaram o Brasil. Era num patamar de 5 milhões até 2009, 2010, e hoje o patamar já supera 6 milhões, com a Copa do Mundo o número vai ser ainda maior. E Vossa Excelência também esqueceu, acredito que tenha sido esquecimento, que a quantidade de divisas que esses estrangeiros deixaram no Brasil bateu recorde.
Nunca antes da história do nosso país, os estrangeiros gastaram tanto dentro do Brasil como agora. Para concluir, senhor presidente. Agora, querer jogar a culpa do brasileiro gastar lá em Miami, fazendo rolezinho nos shoppings de Miami, na conta turismo da Embratur, chega a ser algo de má fé. A Embratur não é responsável por quanto o brasileiro gasta lá fora. Pelo contrário, a Embratur é responsável para divulgar o país, para promover o nosso Estado, contrariando essa má fama que o Brasil tem lá fora e que tem que ser desconstruída, vendendo sim as verdadeiras riquezas do nosso país, como é o povo brasileiro, as riquezas naturais, a nossa mistura, a mulher brasileira sem contudo dar conotação sexual. E este é o Brasil que nós queremos ver lá fora, este é o Brasil que vem sendo mostrado lá fora.